E aí pessoal, tudo beleza com vocês? Aqui é o Rod e no vídeo de hoje a gente vai conhecer, no caso aí, eu já conheço, né, mas acredito que a maioria de vocês não conheça, que é o jogo Streets of Rage. Nesse caso aqui é o Streets of Rage 4, que é a continuação de um jogo de Mega Drive, console retrô, e eu joguei muito lá na década de 90, na minha adolescência, tá? Então aqui é a continuação desse jogo. Ele tem uma trilha sonora sensacional, tanto o atual quanto o original, que seria o Streets of Rage 1. A trilha sonora é espetacular, tá? Tanto a soundtrack oficial, ela, se vocês procurarem no próprio YouTube, vocês vão poder ouvir todas as trilhas do jogo, tanto as de abertura quanto a que passa em cada fase, tá? Então vamos dar o início aqui. Essa aqui é a tela do meu PS5. Ele foi lançado para PS4 e PS5, ok? E lá vamos nós. Então ele é um beat'em up. O que quer dizer isso? É um jogo de briga de rua. O briga de rua nada mais é que um jogo de fase que você vai percorrendo o cenário e vai duelando, batalhando contra gangues de rua que vão tentar te derrotar para que você não chegue ao seu objetivo. Então esse é o personagem principal da franquia, que é o Axel Stone. E a segunda personagem, que é a Blaze Fielding. Então todos esses personagens a gente pode escolher, tá? Pelo menos a maioria. Então vamos lá, conhecendo aqui a interface do jogo. Então aí na tela nós temos o Axel, temos a Blaze e mais alguns personagens jogáveis. Então do primeiro Streets of Rage a gente tinha o Axel, tinha a Blaze e tinha o Adam, que é esse de camisa amarela aqui na parte de baixo e óculos escuros. Então aqui a gente tem alguns modos, a gente tem o modo história, o modo de seleção de fase, que no caso aí você tem alguns troféus que você pode ir pegando e você pode rejogar as fases separadamente para poder pegar esses troféus. Tem o modo arcade, modo desafio dos chefões, modo sobrevivência, treino, batalha. Você consegue também jogar online para jogar com um amigo. Dicas de combate, extras e opções. Então vendo aqui nas opções, nós temos a configuração de comando, o áudio. Então aqui ó, tem a trilha sonora retrô e a trilha sonora atual. Eu vou deixar a trilha sonora retrô para vocês conhecerem um pouquinho, ó. Isso foi usado num cartucho de 16 bits, tá gente? Videogame 16 bits. Ó. Essa é a soundtrack de entrada, a música de entrada. Vou diminuir aqui um pouquinho o som para 80%. Vou voltar. Aqui em modo de vídeo, ó. Tremor de tela, luminosidade, sombra arredondada, detalhes de ambiente, detalhes do primeiro plano, iluminação, e o pós-processamento eu vou deixar aqui desligado. Idioma, a gente tem português, alemão, inglês, espanhol, francês, italiano, japonês e acredito que seja russo.
o HUD, que são as mensagens que aparecem na tela, e o tipo de comida que é encontrado no cenário, tá? Então aqui, seguindo o clássico, a gente tem o que recupera só um pouquinho de energia, que é o alimento pequeno, que tem a maçã, e o que recupera a vida toda, que é o frango. Então aqui o que mais a gente tem de alimento que recupera pouca energia? A gente tem isso aqui que eu não sei o que é, tem croissant, tem donuts, tem pizza, eu acredito que seja aqueles doces de feijão japoneses. Aqui é caviar, abacaxi, ovos com suco de laranja, os bolinhos. Eu vou deixar aqui no clássico, que é a maçã. E aqui, o que recupera a vida toda, frango, yakisoba, pernil, a porção de batata frita, hamburgão com batata, a salada, lagosta, a salada de frutas, que parece até a adorno de cabeça da Carmen Miranda. Aqui o balde de frango, de coxinha de frango. O que é isso aqui? É um figo? É um limão? Não sei o que é. E aqui uma outra salada, acredito que seja até comida japonesa, e o bolo de aniversário de 25 anos do jogo. Vou deixar lá no clássico, que é o frango. Voltando. E vamos jogar aqui o modo história. Então eu posso usar dados salvos, tá? É onde eu vou salvar o meu jogo. Vou salvar aqui no 1. Vou utilizar dificuldade normal. Não vou fazer nenhuma alteração, mas a gente tem fácil, normal, difícil, dificílimo. Terminando o jogo no dificílimo, ele libera o modo mania e depois o mania plus. Então, como é para vocês conhecerem o jogo, eu vou deixar aqui no modo normal. E aqui a gente tem os personagens, tá? Então a gente tem o Axel Stone, a gente tem a Blaze, temos aqui a Cherry, temos o Floyd, temos também a Estelle, que é uma policial. Ela estava sendo enganada pela gangue que está tomando conta da cidade. Então o prefeito da cidade, ele é um corrupto que ele colocou a cidade toda contra os nossos heróis. Temos também um dos participantes do terceiro jogo, segundo e terceiro jogo, que é o Memax. E aqui o Shiva, que era um personagem, ele era um dos inimigos do nosso personagem principal, que é o Axel. Então eu vou aqui com o Axel. Ele tem aqui seleção de roupas. Então ele tem a camisa preta com o cabelo preto. Tem ele mais velho com cabelo branco. Tem ele ruivo. Mas eu vou com o modo clássico, tá? Então todos os personagens, eles têm cores diferentes de roupa. E aqui é a abertura. Nessa época, gente, do primeiro Streets of Rage, dos consoles antigos, a maioria dos consoles e dos jogos, a história do jogo era contada em texto. Alguns passavam algumas imagens, outros não. A Cherry, ela é a filha do personagem Adam, tá? Então Adam Hunter, Cherry Hunter. Então aqui o mapa de fases. Primeiro a gente começa nas ruas, tá? Então aqui a gente está com a música clássica do primeiro jogo. Então aqui alguns itens do cenário são destrutíveis, né? A gente pode destruir para pegar itens. Então aqui a gente pode pegar dinheiro, ó.
sequência de golpes. Então aqui a gente tem X, pulo, quadrado, soco, triângulo especial. Então cada vez que a gente usa um golpe especial, ele tira um pouco da nossa energia. Bolinha não faz nada, R1 não faz nada, R2 ele dá o soco inverso, é pra gente se defender quando tá cercado. L1 e L2 não fazem nada. Então vamos lá, continuando. Aqui 2 toques para frente e soco, ele dá esse golpe, que seria praticamente um golpe especial, tá? Mas é uma sequência que a gente pode usar nos combos, que eu acho bastante interessante, porque assim a gente consegue drenar a energia do inimigo mais fácil. Aqui a gente tem sistema de ranking, no caso aí o ranking de combos. Então aqui já usei uma maçã para recuperar um pouco de energia. Dinheirinho. O dinheiro serve para auxiliar para a gente comprar novas vidas, tá? Esse personagem aqui, que é o Galcia, esse com a faca principalmente, ele é um personagem muito chato, que tem horas que a gente não consegue se defender dele. E aí ele quebra o nosso combo. E além de quebrar o combo, a gente perde um pouco de vida. Então, o contra o que ou contra quem a gente luta aqui nas ruas? A gente luta contra uma gangue. E essa gangue ela tem rappers, tem punks, tem mulheres, tem homens, tem gordo, tem magro, tem branco, tem negro, tem todo mundo. Então, ó, usando aqui a sequência, ó, sequência de soco, chute, e já entra com o semi-especial, tá? Isso aí acaba arrancando mais vida dos personagens aleatórios, o que acaba ajudando bastante. Aqui a gente consegue dar o agarrão, jogar o outro personagem. Dependendo, se a gente pegar ele pela frente, a gente consegue dar cabeçada ou joelhada, ou arremessar ele para o outro lado. E se pegar ele de costas, a gente consegue jogar ele no chão. Olha lá. Eles também vêm com um bastão, vêm com um cano. Ó, joguei para trás. Eu não gosto muito de usar essas armas aqui durante o jogo, porque ela quebra a sequência de combos. Ó. Eu não consigo dar sequência de combos com ela. Olha lá. Cada vez que você toma uma porrada com uma arma, ela arranca bastante sangue, tá? Esse punk aqui, ele dá rasteira, ele te joga. Isso é legal, porque o próprio inimigo ele tem uma gama de golpes que você usa para aprender um pouco mais também sobre os outros inimigos, tá? Principalmente contra os chefes. Presta atenção aqui, ó. Carro desgovernado. Se eu tivesse ido pra frente, eu teria sido acertado. Ó, esse aqui é o especialzão, os
especial do personagem Ken. Ó, destruiu o carro, ganhei um troféu. Uma mistura de personagem Ken com do Street Fighter com o Terry Bogard do jogo Fatal Fury e do The King of Fighters, né? O Terry Bogard ele dá um soco no chão, que é o Power Wave, que ele libera uma onda de energia. E o Ken, ele tem o gancho pegando fogo no Street Fighter, né? Que é o Shoryuken. Então, ó, esse daqui nem é o chefe ainda, tá, gente? Ele é quase um chefe. Agora a introdução de mais alguns personagens, ó, esse carinha aqui ele fica com a mão no bolso e ali ele toma um choque com esse fio desencapado, ele está numa área úmida e eletricidade e água são duas coisas que não combinam. Então na época, gente, esse golpe aqui, ele é um golpe do jogo Streets of Rage 2. Ele foi inserido como especial, tá? E na época, como a gente não entendia nada, porcaria nenhuma em inglês, a gente chamava de ratatá, vatapá. Olha lá. Ratapá. Então é uma mistura de ratatá com vatapá. Mas na verdade o que ele diz é Rising Up. Então ganhei uma vidinha. Então, gente, isso aqui é uma premissa da década de 80, que sempre os jogos chamados beat'em ups tinha alguns personagens que, como é uma gangue ela não escolhe quem vai fazer parte, né? Aquele que quiser fazer parte da gangue, geralmente eles aceitam que vai aumentar aí a gangue para depois ter aquelas brigas de gangue que é muito da hora, mas não é aconselhável. E toda gangue tem mulher. Tá, isso era fato na época e continua sendo fato até hoje, tá?
E, e tinha isso nos jogos também. Então, o primeiro estágio já foi. Então, o Axel ele era mais magrinho no primeiro jogo, tá? No segundo jogo ele já ficou um pouco mais bombado. Aqui a gente tem um sistema de ranqueamento de fases. Aqui eu consigo trocar os jogadores, consigo ver os recordes. E ele tem também algumas pequenas cenas em relação à finalização dos chefes, tá? Então aqui eu estou na delegacia. Como eu disse, a cidade toda foi corrompida. Então, além das gangues, a gente tem os policiais corruptos. E os policiais, eles estão contra as gangues, alguns estão contra as gangues e outros estão contra as gangues e o nosso personagem. E aqui a gente tem um exemplo disso. Então os próprios policiais abrem as celas que é pra gangue poder se livrar da gente em conjunto com eles. E a época desse jogo aqui, gente, é a época que estava em alta a Eurodance, a House Music. E essas músicas são exatamente referentes a isso. Então, ó, policial contra membros da gangue. Aqui, ó, tem algumas portas que tem alguns segredos, como por exemplo aqui, ó. Na máquina de fliperama. É uma cidade mais tecnológica, então o policial ele tem um escudo tecnológico ali.
Então a gangue bate no policial, o policial bate na gangue, o policial bate na gente, a gangue bate na gente, a gente bate no policial, tá, beleza. Então aqui todo mundo bate em todo mundo porque é uma várzea. Como eu disse, é uma cidade que já foi corrompida, ninguém mais respeita nada. Tem a gangue, a polícia é corrupta, ah, beleza. Frangão. Lá vamos nós, policial corrupto de escudo. Então agora a gente vai enfrentar o delegado. Que o delegado está comprado, ele foi comprado pela gangue, tá? Então, delegado bombadão, igualzinho a gente tem aqui no Brasil. Ele tem um cascudo aqui que é forte pra caramba, ó. Aí vem esses viados por trás e quebra o nosso combo. Olha lá. E vai tapar. Toma ele cascudo. E meu sangue quase foi. Então, segunda fase completa. Aqui eu vou ganhando pontuação. E aqui chegando o último chefe do jogo, que é o chefão, né? Então, todo jogo tem um chefão. Esse é o desse. O chefe do primeiro jogo era chamado de Mr. X ou Mr. X. Esse é o Mr. Y. E ali é a nossa equipe de heróis.
vai tirar um baço pra todo lado agora. A arte do jogo é muito bonita. Trilha sonora sensacional. Eu preferia que fosse o hard rock, né, da década de 80, mas esse aqui também é muito bom. Vatapá. Vidinha extra. Ó, o gordinho. Então aqui, gente, não tem distinção não, tá? Tem de tudo. Tem gordo, tem magro, tem branco, tem negro, tem asiático, tem de tudo. E esse cara com essa voadora é de quebrar as pernas. E o filho da mãe não tira nem as mãos do bolso, ó. Meu sangue indo por roça, por roça. Não, gordinho. Gordinho saliente, que moleque pra frente. Toma aí, bestão. Vem os quebra-combo, ó. Ah. Lá vamos nós. Tem que ser esse baitola. Vatapá. Mais um chefe, ó. Agora, ó, ela deu chicotada nos caras, os caras ficam bravinhos, queimando seu monte de gado.
E eu vou morrer! Eu vou morrer! Finalizamos mais uma fase e vou ficando por aqui, gente. Então, se vocês gostaram desse jogo, vocês podem procurar ele lá no PlayStation 4 e no PlayStation 5. Quem quiser conhecer o que deu origem a ele, que é o Streets of Rage 1, vocês podem procurar ele lá no Mega Drive ou no Master System. Quem não tem nenhum desses videogames e quiser jogar mesmo assim, vocês podem baixar um emulador aí para o PC, ou ainda comprar aqueles Game Stick, e nesse caso vocês conseguem jogar os jogos mais antigos, beleza? Então não se esquece de se inscrever no canal, curte, comenta, compartilha, deixa o like, que é para o YouTube poder mandar essa mensagem para mais pessoas e assim o canal poder crescer. Então é isso aí, pessoal. Por hoje é só. Falou, tchau!